Qual geração de Cavaleiros de Ouro é a mais poderosa? Da série clássica ou do The Lost Canvas? Se você acha que essa resposta é fácil, espera um pouco que você vai se surpreender com esse vídeo, hein? Fala meus heróis, eu sou o Lelei e você está no Heróis da Poltrona. E se você veio até esse vídeo, provavelmente você é fã de Cavaleiros do Zodíaco. Então deixa eu te falar, se inscreve aí no canal e toca o sininho para as notificações, porque aqui no nosso canal a gente fala muito sobre Cavaleiros do Zodíaco, beleza? E hoje o tema do nosso vídeo foi sugestão do Diego Alan, que comentou lá no nosso vídeo sobre as diferenças entre o anime e o mangá de Cavaleiros do Zodíaco. A gente vai falar sobre qual geração de Cavaleiros de Ouro é a mais poderosa. A da série clássica de Mu, Saga e Shaka, ou a de Lost Canvas, de Albafka, Manigold, Xion e Doko. Eu vou comparar os dois cavaleiros de cada uma das constelações e vou dar a minha opinião de qual eu acho o mais poderoso. E no final a gente vai contabilizar aí para ver qual geração que foi a vencedora, beleza? Mas atenção aqui, hein, galera, eu só vou considerar a série clássica, o Next Dimension, o Lost Canvas e o The Lost Canvas Gaiden. Não vou considerar outras obras spin-offs aí, como Santia Show, Soul of Gold e Episódio G, principalmente Episódio G, porque senão eu daria a vitória aí para todos da série clássica. Então vamos começar por Ares. Mu versus Xion. Se o Xion que tivesse nessa disputa fosse o da série clássica, que apareceu lá na saga de Hades, ele seria o vencedor. Mas não é o caso, a gente está falando do Xion de Lost Canvas. E considerando a falta de experiência que ele tem, e o fato dele ter tido muita dificuldade contra o espectro Lund Balrog, que foi facilmente derrotado por Kanon na saga clássica, sendo que o Kanon eu acho que tem um nível de poder parecido com o do Mu, eu dou a vitória dessa disputa pro Mu. Lembrando também que o Mu tem uma técnica a mais que o Xion, que é a Extinção Estelar, que é uma técnica poderosíssima. Extinção Estelar! Caralho, o maluco é brabo. Porra! Touro, Aldebaran versus Rasgar. Essa aqui não é tão difícil, porque Aldebaran foi muito sacaneado em todo o anime e todo o mangá. Foi derrotado por Shido Bado, foi derrotado pelo Sorrento de Sirene, o Marina, né? E morreu por um espectro que não era tão forte. É verdade, ele é bem perigoso, que é o Niobe de Deep, mas não era dos mais poderosos. E do outro lado a gente tem o Rasgar, que só não derrotou o Cagarro de Bennu por prepotência. O Cagarro de Bennu, que é um dos espectros mais fortes ali, acredito que esteja entre os 5 ou 6 espectros mais poderosos do exército de Hades. O Rasgar acabou morto pelo Wimber de Morcego junto com o Kiwi do Aran, que não são espectros muito fortes, mas eu botaria eles acima do Niobe. Vale lembrar também que o Rasgar tem mais técnicas que o Aldebaran, então eu coloco o Rasgar vencendo essa disputa. Gêmeos, Saga versus Aspros. Essa é uma das disputas mais difíceis da lista. Os dois titulares aí da armadura de Gêmeos, né? Eu tive que pensar muito para dar uma resposta do vencedor dessa batalha. Ambos foram candidatos a grandes mestres e têm um poder descomunal. De um lado a gente tem o Aspros, que derrotou aí um deus menor, né, que é o Kairos. E do outro lado a gente tem o Saga, que foi dito como um próprio deus pela sua benevolência e pelo seu poder também. Eu acredito que os dois têm um poder muito próximos ali, então para decidir o vencedor, eu tive como critério a relevância de cada um em suas respectivas histórias. E portanto eu dou a vitória pro Saga, já que a participação dele na história da saga clássica é vital e de extrema importância. Enquanto o Aspro só aparece lá no final de Lost Canvas para lutar contra o Defteros e depois contra o Yoma. Mas como eu disse, foi uma escolha muito difícil. Se eu pudesse eu daria empate, mas também não vou ficar em cima do muro não, então como eu tenho que decidir um, eu vou dar a vitória pro Saga. Gêmeos, Kanon versus Defteros. Os suplentes aí da armadura de Gêmeos, né, e irmãos gêmeos dos titulares, Defteros o irmão de Aspros e Kanon o irmão de Saga. Essa pra mim já não foi tão difícil, porque se eu botei Saga à frente do Aspros, eu tenho que ser coerente e botar o Kanon acima do Defteros também. Além do mais, o Defteros foi derrotado pelo Aspros de uma maneira que eu não consigo ver o Kanon sendo derrotado pelo Saga. O Saga é mais forte que o Kanon, é verdade, mas eu não consigo ver o Saga e Kanon lutando e o Saga saindo praticamente sem ferimentos ali, como ocorreu na luta do Aspros contra o Defteros. O Aspros praticamente sai sem ferimentos ali. Então, irá se render?
Ou pretende lutar contra todos nós e morrer? Isso significa que vocês não vão dar ouvidos ao conselho de Radamantes? O quê? Mesmo que venham centenas de vocês, será inútil. Quem tiver amor à vida, que saia daqui. Câncer. Máscara da Morte versus Manigold. Essa pra você que é fã de Lost Canvas deve achar a resposta dessa disputa aqui muito fácil, né? Mas também não é bem assim não. Eu pensei muito em como Máscara da Morte poderia derrotar Manigold. Pensei e não consegui achar uma resposta. Seja pela variedade de técnicas, já que o Máscara da Morte só tem o Ondas do Inferno, enquanto o Manigold, além do Ondas do Inferno, ele tem o Akubens, as Chamas Azuis e o Hecatombe dos Espíritos. Ou pelos feitos dentro da história, eu dou a vitória a Manigold. Eu não vou deixar que você acabe com meu mestre. Leão. Ioria versus Regulus. Essa foi outra disputa que foi difícil, viu galera? Porque apesar de nesse vídeo eu só considerar a série clássica e o Next Dimension, eu acabo pensando nos feitos extraordinários que o Ioria fez em Soul of Gold, Episódio G e Santia Show. Mas como nesse vídeo eu falei que só considero a série clássica e o Next Dimension, eu tenho que desconsiderar esses feitos. A verdade é que a Ioria é só um cavaleiro de ouro muito forte e ponto. Já o Regulus é simplesmente um gênio. Além de copiar técnicas só de olhar e tentar coisas absurdas, como fazer uma exclamação de Athena sozinho, ou juntar os 12 golpes dos Cavaleiros de Ouro num só, Regulus só tem 14 anos. Talvez numa batalha entre Ioria e Regulus os dois acabassem mortos, mas considerando o potencial gigantesco de Regulus, eu vou dar a vitória para ele nesse embate. Vai tentar a sorte? Virgem. Shaka versus Asmita. Essa é outra luta que talvez terminasse empatada, já que os dois personagens são extremamente poderosos. Mas se for considerar os feitos de cada um em batalha, o Asmita só derrotou alguns espectros mais fracos. É verdade que no The Lost Canvas Gaiden, Asmita derrota uns deus menor, mas a gente não consegue saber exatamente a noção do poder que ele tem. Além do mais, ele teve ajuda, né? Shaka, além de derrotar vários espectros, ainda fez coisas mais impressionantes ainda, como enfrentar 3 Cavaleiros de Ouro, mesmo que aquilo tudo fosse um teatro. Mais recentemente, Next Dimension ainda projetou a sua alma no passado, uma coisa simplesmente extraordinária, então eu vou dar a vitória pro Shaka. O quê? Por todos os céus! Seu poder é semelhante ao de um macaco na mão de Buda. Achou que tinha escapado indo muito longe do meu alcance? Mas veja a pequena distância que andou. E morreu. Libra. Doku versus Doku. Faz sentido colocar um personagem disputando com ele mesmo? Eu digo pra você que sim, porque apesar de serem o mesmo personagem, são Dokus completamente distintos. E sem mais delongas, por ser um Doku já sobrevivente da Guerra Santa e com mais de 200 anos de experiência, e sim, mesmo sentado na Cachoeira de Rozan, esse tempo conta, porque a mente também é treinada. Então eu vou dar a vitória pro Doku da série clássica. Escorpião. Miro versus Cardia. Eu vou ser sucinto nesse, são dois personagens bem parecidos e com um poder bem próximo. Mas como Cardia tem a Agulha Incandescente, que é uma versão mais poderosa da Agulha Escarlate, e também por ter uma personalidade aí mais badass, eu vou dar o ponto pro Cardia. Vale lembrar também que o Cardia praticamente derrotou o Radamantes, né? Que só não morreu por causa do sangue de Hades. O escorpião! Ei, garoto de língua afiada. Vai se ferir feio se continuar dando uma de herói. Sagitário. Aioros versus Sísifo. Eu não quero parecer incoerente aqui, já que Aioros mostrou tão pouco quanto o Asmita, ou talvez até menos. Mas acontece que o que foi mostrado de Sísifo não foi grande coisa na minha opinião. Sísifo venceu Aiacos, é verdade, mas é uma coisa que Ikki também fez e sem muitos problemas. Ainda falando do Sísifo, eu simplesmente não consigo colocar ele no mesmo nível do Aspos, e eu diria até que ele está abaixo do Regulus. Enquanto isso, o Aioros sempre foi comparado ao Saga, né? Fora que tem toda uma mitologia ali em volta do Aioros que torna ele, sem dúvida, um personagem que vale a pena dar o ponto aqui nessa disputa. Mas como eu disse, isso aqui não é um fato, né galera? Essa aqui é como Aspos versus Saga, é mais questão de opinião, então se você discordar, tudo bem. Capricórnio. Shura versus Elcid. Eu sempre vi o Elcid como um Shura potencializado. O Elcid, além de ter derrotado alguns deuses menores, ainda fez isso sem um braço. É uma coisa que eu não consigo ver o Shura fazendo, portanto eu vou dar o ponto aí pro Elcid. Você é capaz. Impossível!
Ele dividiu a flecha de ouro num instante. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Aquário. Camus vs Degel. Camus em vida não conseguiu atingir o zero absoluto, o frio necessário para se congelar uma armadura de ouro. Coisa que o Degel com certeza conseguiu, já que congelou nada mais nada menos que o continente inteiro de Atlântida. Mesmo que a gente não tenha visto tanto de Degel em combate, entre cavaleiros que controlam frio, a gente tem que dar o ponto para quem atinge o nível mais próximo do frio do zero absoluto, que nesse caso é o Degel. Como vocês podem ter notado, a disputa está empatada até aqui, galera. E eu escrevendo esse roteiro não percebi até chegar nessa luta. E para piorar, essa disputa é uma das mais difíceis. Afinal, cada um tem uma técnica que o outro não tem. O Afrodite tem as rosas adagas, enquanto o Albáfica tem os espinhos vermelhos demoníacos. Talvez você esteja pensando aí que escolher Albáfica seja muito fácil, já que ele derrotou o Minos de Gryphon, que é um dos espectros mais poderosos, se não o mais poderoso. Mas vale lembrar que ele fez isso com uma dificuldade absurda e acabou morrendo aí no processo, né? Enfim, o que me fez escolher o vencedor desse embate foram duas coisas. A primeira é que Afrodite foi o único Cavaleiro de Ouro na Batalha das 12 Casas que teve uma derrota incontestável, o que é um demérito pra ele, né? E a outra coisa é que Albáfica mostrou aí ter uma força de vontade imbatível, estrondosa. Isso pra mim prevaleceria contra o Afrodite. Então sim, eu dou o ponto aí pro Albáfica. Então The Lost Canvas acaba tendo os Cavaleiros de Ouro mais poderosos, mas foi por pouco, como vocês viram aí. Vale lembrar que isso aqui tudo foi uma suposição de luta de 1 contra 1, cada um enfrentando a mesma constelação. Em outras disputas, como por exemplo uma batalha campal de todos contra todos, talvez o resultado fosse diferente. E de novo, galera, isso tudo aí foi na minha opinião. Se você discorda, não tem problema. Eu vou adorar ver sua discordância aí nos comentários com bons argumentos, é claro, né? Se você gostou desse vídeo, dá o seu like aí, se inscreve no canal, porque como eu já disse, a gente fala muito sobre cavaleiros aqui, você não vai se arrepender, a gente tem muito conteúdo legal. Inclusive a gente tem um que fala sobre as diferenças entre um anime e um mangá de cavaleiros, que vai estar nesse card aqui em cima. Vai lá dar uma olhada nesse vídeo que tá muito legal, galera. Então é isso, valeu por ter assistido, um abraço.